Olá, pessoal, boa tarde para todo mundo. Antes da gente iniciar o treinamento de hoje, eu gostaria de dar alguns recados. As apresentações dos ICs foram prorrogadas para agosto, então, na sexta do dia 23 e dia 30 não tem, então, reunião, a não ser que o professor queira falar sobre algum outro tipo de assunto, mas a apresentação não vai ter. Então, até então, não tem reunião esses 2 dias, 23 e 30, para os meninos ter tempo de focar, então, no relatório final e fazer as atividades. Hoje, o treinamento vai ser ministrado pela Adriele, ela vai falar na parte de resultados e discussões. A Adriele está com você. Jenny, só um minutinho, eu estou terminando de colocar uma amostra aqui no equipamento e já. Tá ok. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Conseguem ver a apresentação? Sim. Deixa eu só aumentar o áudio aqui. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Adriele Borges de Almeida. Sou formada em Engenharia de Alimentos e tenho mestrado em Agroquímica. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho, sobre como fazer os resultados de discussão. A gente vai ter alguns pontos que são importantes a gente lembrar antes de iniciar esse tópico, tá? Então, vou iniciar falando um pouquinho sobre a estética dos resultados da discussão. Ela é importante e uma das coisas que caracteriza essa estética é a sequência. Então, apresentar os resultados conforme ordem cronológica que está descrito na metodologia. Quando nós fazemos isso, apresentando a sequência de acordo com a sequência lá da metodologia, que nós colocamos de análise, nós conseguimos trazer esses resultados de forma mais clara, tá? Então, após apresentar, em sequência, iniciar pelo tratamento, explicar quantos tratamentos tem o nosso trabalho e descrever as análises que foram feitas. Então, aqui... Adriele, não tá aparecendo no modo apresentação, tá só a capa aí. Vocês não deixam eu projetar novamente. E agora? Ainda não tá aparecendo no modo apresentação. Não? Como se tivesse... Tá no slide, mas não tá no modo apresentação. Então, peraí, deixa eu mudar aqui. Apareceu agora?
consigo compartilhar um vídeo. Para mim tá modo apresentação. E agora? Certo? Agora foi? Agora foi. Pessoal, agora deu certo. Estão me ouvindo bem? Assim, Tá. Então, retomando, né? A estética dos resultados de discussão ela é importante. A sequência cronológica, né, de como se apresentar esses resultados. E, para iniciar a apresentação dos nossos resultados, nós devemos relembrar uma partezinha que está lá na metodologia, que são os nossos tratamentos, e aí seguir, né, falando sobre as análises realizadas. Então, aqui nós temos um exemplo. Lá na metodologia, nós colocamos primeiramente, né, a metodologia, né, como se fazer a análise da composição proximal, da propriedade de pasta, propriedade solúvel, pH dos grãos e condutividade elétrica. Então, nós vamos seguir lá nos nossos resultados de discussão essa mesma sequência que nós escrevemos na metodologia, tá? Então, aqui eu trago para vocês alguns exemplos. Ó. Nós temos exemplos de resultados apresentados em tabelas e resultados apresentados em gráficos. Então, nós podemos apresentar os resultados dessas duas principais formas, tá? Então, a apresentação dos nossos dados, ela é muito importante. Lembrando que tabelas e gráficos, eles têm que ser de fácil entendimento para quem está acompanhando o nosso trabalho, tá? Então, eles devem falar por si só, sem que seja necessário uma explicação desses resultados. Por exemplo, temos aqui a tabela 1. Trazemos o título dessa tabela, né? Lembrando que para tabelas o título vem em cima. Então, composição proximal e atividade antioxidante de farelo de milho e farelo de milho fermentado. Aí aqui, na primeira coluna, trago as análises, né? Análises químicas. Um detalhe importante: as unidades de medida devem ser contidas nessa tabela. Nesse caso aqui, eu estou utilizando, né, gramas por 100 gramas e quilocaloria por 100 gramas. Aí eu apresento os meus resultados seguidos do meu desvio padrão e da minha análise estatística, que são as letras. Então, eu devo trazer uma legenda, né? Logo após a minha tabela, explicando como que foi feita as minhas análises estatísticas. Por exemplo, médias seguidas pela mesma letra
na linha não difere estatisticamente entre si. Então, quer dizer que a minha análise estatística ela foi feita avaliando o farelo de milho e o farelo de milho fermentado. Então, na linha foi realizada a análise. Também podemos realizar estatística avaliando as colunas, tá? Então, nesse caso, é importante a gente trazer, logo após a tabela, essa legenda. O teste que foi realizado, nesse caso o teste T, porque eu só tinha 2 tipos de amostra, e o nível de significância, tá? Que nesse caso foi de 95%, ou 0,05. Quer dizer que ele foi de 0,095. Outro exemplo, né, de apresentação de resultados é uma outra tabela. Essa tabela, em vez de nós termos as análises da primeira coluna, agora nós temos temperaturas na primeira coluna e análises na horizontal. Umidade, proteína, lipídio, cinza e carboidratos. Como eu disse para vocês, aqui nós vamos apresentar os resultados seguindo a ordem da minha tabela. Então, eu vou iniciar falando sobre teor de umidade, que é o primeiro dado apresentado. Seguido, né, da proteína, posteriormente os lipídios, cinzas e carboidratos. Aqui, nessa terceira tabela, né, mas no caso do trabalho observado, é a segunda, é uma tabela que nos é dada quando nós realizamos o teste estatístico. Então, ele traz coeficiente de regressão, erro padrão, valor P, limite de confiança. Essa tabela, vocês que estão entrando agora, vocês vão aprender, né, a interpretar essa tabela um pouquinho mais à frente, quando vocês já estiverem, né, terminando lá a iniciação de vocês e tiverem que discutir os resultados, tá? Mas os meninos passaram para vocês, né, o vídeo lá do software, onde roda a estatística, e aí vocês vão poder entender um pouquinho sobre os resultados quando a gente tem essa tabela, que é a ANAVA, tá? Outro tipo de apresentação de dados que nós podemos ter são os gráficos. Os gráficos, assim como as tabelas, eles devem falar por si só, tá? Quando uma pessoa olhar para o gráfico, ela deve entender o que está acontecendo. Então, nesse caso aqui, esse gráfico, ele traz parâmetros de cor, né? L, A, B, né? Luminosidade, A, B, croma e ruim, né? Que é A quando tem de vermelho a azul, B de amarelo a verde e assim por diante. Então, nesse lado aqui, no eixo X, nós temos o espaço de cor e, aliás, no eixo Y, né, o espaço de cor e no eixo X, o tempo em dias que foi avaliado a cor do meu farelo de milho. Aqui nós temos os valores que foram encontrados, seguidos. Vocês estão vendo esse pequeno tracinho logo acima da minha barra? Nesse caso aqui dá para ver melhor. Esse tracinho aqui em cima é o desvio padrão. Nós também conseguimos colocar em forma de gráfico. E, seguido do desvio padrão, vem a minha análise estatística, que são as letras acima das barras. Aqui temos outro exemplo, né, de gráfico, são os gráficos de linha.
esse para condutividade elétrica. Aí aqui nós temos as diferentes temperaturas. Esse para tempo de armazenamento. Para a cor, né, parda, preta e vermelha. Então, no eixo Y, condutividade elétrica, seguida da unidade de medida. No eixo X, tempo de armazenamento em meses, né, que é a unidade de medida. Temos as linhas e aqui as temperaturas. Então, podemos escolher vários tipos de gráficos para apresentar os nossos resultados, sendo que cada um deles é indicado para um tipo de resultado. Aí temos a análise estatística. Pessoal, para quem já rodou uma análise estatística ou quem ainda não, esse aqui foi rodado no programa Sysvar, tá? E eu estou avaliando 20 tratamentos com 4 repetições e esse é o resultado da minha estatística. Aqui nós temos os valores médios, né? E aqui temos as letras A1 e A2. O que significa A1 e A2? A1, pessoal, sempre que a gente tiver A1, A1 e A1, esses valores são considerados iguais estatisticamente, mesmo que o número seja diferente. Por exemplo, 4,83 é diferente de 5,33, mas estatisticamente esses valores são iguais. E podemos ter também valores que apresentam tanto a letra A1 como A2. Isso significa que estatisticamente esse valor é igual a esses que tem a letra A1, mas também é igual a esse aqui, que é seguido da letra A2, tá? Mais à frente eu vou explicar para vocês de forma mais clara. Então, a partir das letras dadas na nossa estatística, nós podemos, né, substituir esse A1 e A2 por apenas letras do alfabeto. Então, a maior média, ela vai receber a primeira letra do alfabeto. É sempre assim? Não, mas é o mais usual. A maior média recebe a primeira letra do alfabeto. A segunda recebe a segunda letra do alfabeto, a terceira e a quarta, quando elas são estatisticamente diferentes, tá? Então, por exemplo, 7,95 é a maior dessas e ela recebe a letra A. 6,96, letra B. 5,13, letra C. 4,10, letra D. Isso quando elas são estatisticamente diferentes. Ou seja, letras iguais, os valores são estatisticamente iguais. Por exemplo, 3,54 e 3,72. O número é diferente, mas estatisticamente esses valores são iguais. Ou seja, os tratamentos não diferiram, tá? Não tem diferença entre esse tratamento que apresentou esse valor e esse daqui. Letras diferentes após rodar estatística significa que nossos valores são estatisticamente diferentes. Por exemplo, 3,45 e 3,72. A maior média, né, recebe a primeira letra do alfabeto e a segunda letra do alfabeto. Quando eles têm diferenças estatísticas, então eles possuem letras diferentes. Pessoal, alguma dúvida até aqui?
Então, agora falando um pouquinho sobre discussão dos dados. Como que eu começo a discussão dos meus dados? Eu já apresentei eles, seja em forma de gráfico e em forma de tabela. Então, eu vou seguir a ordem cronológica e, primeiramente, nós temos que ressaltar os resultados relevantes e iniciar por eles, tá? Sempre que a gente for escrever a nossa discussão, nós iniciamos pelos nossos resultados e aqueles que são mais relevantes, eles merecem, né, um maior destaque, tá? Porque é isso que faz com que a gente consiga publicar o nosso artigo e consiga, né, ter um bom qualis, consiga enaltecer o nosso trabalho. Então, comecemos discutindo nossos resultados relevantes. Após apresentar os nossos resultados, aí buscamos na literatura trabalhos semelhantes para comparar, né, se os nossos resultados foram próximos, se eles foram diferentes de outros resultados já relatados, e se eles forem diferentes, por quê? Por que o nosso trabalho deu um resultado diferente do que descrito lá na literatura? Tá? Isso é importante a gente também trazer na nossa discussão. Muitas vezes, né, nós trabalhamos com produtos que às vezes não têm trabalhos anteriores. Quando a gente não encontra um trabalho anterior com o mesmo produto que eu estou avaliando, por exemplo, um fruto nativo do cerrado, que tenha poucas pesquisas, que eu não encontre a mesma análise que foi relatada no meu trabalho. O que eu faço? Eu procuro um produto que seja semelhante, né, que apresenta características semelhantes ao do meu produto trabalhado. Por exemplo, que ele seja da mesma família. E aí eu vou pegar esses resultados, né, desse produto semelhante e comparar com algumas características do meu produto. Então, discussão é basicamente isso. Destacar nossos resultados relevantes, enaltecer eles, né? Depois, comparar com resultados da literatura. Se não encontrarmos no mesmo produto que estamos trabalhando, né? Nós procuramos algum que tem uma característica próxima para a gente poder comparar esses nossos resultados. Então, aqui eu trago para vocês, né, alguns exemplos. Nesse exemplo aqui, eu poderia ter começado pelo teor de cinzas, que é a primeira análise que eu fiz, primeiro dado apresentado na minha tabela. Mas, comparado aos demais compostos da minha amostra, o teor de lipídios foi 52,20%. Ou seja, ele é o meu valor majoritário dos meus compostos. Então, ele merece destaque em relação aos outros compostos, porque ele é uma informação relevante, muito importante e que se destaca dentre os demais. Então, nesses casos, nós podemos, né, trazer ele primeiramente. Caso a gente não tenha um valor que seja superior aos outros avaliados, nós trazemos exatamente na sequência que apresentamos os nossos dados. Cinzas, depois lipídios, depois teor de água, carboidratos, proteínas e valor calórico. Sempre lembrando, né? Temos que colocar o nome da nossa tabela,
Quando for gráfico, o título desse gráfico, o nome desse gráfico, que é considerado uma figura, ele vem embaixo, sempre que for tabela, em cima. Aqui eu trago outro exemplo para vocês, que aqui já é falando um pouquinho sobre a discussão dos nossos dados. Eu trago o meu valor encontrado para a proteína nesse trabalho, foi 8,13, e comparo com outros trabalhos. Por exemplo, o descrito por Cantarelli e colaboradores, que foi 7,69. Comparo também com o descrito por Ferranini, 2004, que foi entre 7,66 e 13,12. Então, sempre que a gente for discutir os nossos dados, iniciamos pelo nosso valor obtido e depois seguimos para os valores da literatura. Aqui também, temos outros exemplos de como discutir e destacar informações importantes dos nossos resultados apresentados. E nesse segundo parágrafo eu trago, o destaque para as outras análises realizadas. Aqui, como discutir, falei do meu resultado apresentado, depois eu busco na literatura resultados com o mesmo produto que sejam semelhantes. Quando forem divergentes, nós explicamos por que dessa divergência e, assim, fazemos a nossa discussão. E era isso, pessoal. Alguma dúvida, algum questionamento, algo que vocês queiram que eu volte? Sim, não? Conseguiram entender? Eu entendi. Para mim foi bem claro. Ok, mais alguém? Não tendo mais nenhuma pergunta, Diene, tá por aí? Tô. Então, deixo com você. Aí eu te envio o material para você passar para os meninos, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, Adriele, obrigada pelas contribuições. Agora os meninos já tá craque aí para fazer os relatórios, né? E então a gente finaliza a nossa reunião por aqui, pessoal. Tenha todos um ótimo final de semana. Qualquer dúvida que vocês